Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Gestão é Lucro, Gestão é Tudo. Aqui nós falamos de empreendedorismo, análise de gestão financeira para empresárias e empreendedoras que estão começando um negócio ou que já têm um negócio. Eu sou a Cristiane Punco e estou aqui para te ajudar nessa jornada. E hoje eu vou falar da segunda oportunidade que o coronavírus está nos mostrando aqui. Na aula passada, eu falei sobre o fluxo de caixa e hoje eu quero falar sobre a reserva de emergência, a importância de se ter a reserva de emergência. E por que eu quis fazer essas mini aulas com relação à crise que foi causada pelo coronavírus? Como todos nós estamos sentindo na pele, nós somos empresárias, empreendedoras, temos o nosso negócio, seja ele no comércio, na parte de alimentação ou na prestação de serviço, nós estamos sentindo na pele a redução pelas demandas dos nossos produtos e serviços. E tem muitos empresários, empreendedores que estão sentindo a crise mais pesadamente do que outros empresários e empreendedores. E por que isso está acontecendo? Não é simplesmente pelo segmento de atuação desses negócios, porque, como vocês estão vendo nos noticiários, todas as categorias profissionais, elas estão sendo afetadas. O comércio está sendo afetado, os restaurantes estão sendo afetados, os prestadores de serviços estão sendo afetados, a indústria está sendo afetada. Então, não tem um negócio que você possa falar que não está em crise. Mentira, tem um negócio sim, dois na verdade, né? Que é os produtores do álcool em gel, dos produtores das máscaras, que a demanda está tão alta que eles não estão nem dando conta da fabricação, nem de colocar para comercialização, e os poucos que tem para comercialização também está com um preço altíssimo, né? Espero que as pessoas, que esses comércios ou esses produtores também coloquem a mão na consciência e pratiquem um pouco de humanidade nessa hora de calamidade pública que não só o Brasil, o mundo inteiro está passando, né? Bom, voltando ao nosso tema aqui. Então, por que alguns empresários e empreendedores estão passando pela crise não tão dolorido e outros estão passando pela crise com um pouco mais de sofrimento? Eu conversei com alguns colegas e amigas minhas que são empresárias, empreendedoras, e elas também estão sentindo na pele essa redução de procura pelos serviços e pelos produtos. Alguns pedidos foram cancelados, outros foram adiados, então menos mal, né? Mas não estão conseguindo fazer vendas, faturamento nesse mês, está bem fraco. E a maioria delas estão em sofrimento mesmo, porque não vão ter dinheiro suficiente para pagar os funcionários, para pagar os fornecedores, para pagar os aluguéis. E tem outras amigas que conversaram que conseguem até daqui 3 meses, 4 meses, estão ainda firme e forte, conseguem honrar com todos os pagamentos sem entrar numa crise. Mas, lógico, estão torcendo para a crise passar logo, porque todo mundo precisa viver e sobreviver, não é mesmo? E aí, o que diferenciou esses dois grupos de empresários e empreendedores? E aí eu fiz a pergunta principal para eles, que a primeira foi a respeito do fluxo de caixa, que foi o tema da nossa primeira aula, e a segunda pergunta foi sobre a reserva de emergência. E ficou muito claro a diferença nesses dois grupos. Um grupo tinha reserva de emergência e o outro grupo não tinha reserva de emergência. Olha só a importância da reserva de emergência. E o que é a reserva de emergência? Como o próprio nome diz, é uma reserva de dinheiro que fica numa aplicação financeira de resgate imediato para ser utilizada em caso de emergência. E o que se classifica como em caso de emergência?
Essa situação do coronavírus é um caso de emergência, é onde que as suas vendas, o seu faturamento reduziu tanto que você não está tendo do caixa suficiente, você não está tendo dinheiro suficiente na sua empresa para honrar com todas as suas dívidas. E da onde que vão vir esse dinheiro todo para complementar, para você fazer os seus pagamentos? Vai sair da reserva de emergência. Então, todas as empresas, todos os negócios, eles têm como base a geração de lucro, que a geração de lucro vem das vendas, vem do faturamento. Então, se esse dinheiro que ia vir através das vendas e do faturamento não está vindo, porém, você tem todas as suas contas para pagar, água, luz, telefone, o aluguel, você tem os funcionários, você tem os produtos que você comprou dos fornecedores, você tem que honrar com esses pagamentos. Só que não está entrando o dinheiro dos seus clientes, porque os seus clientes deixaram de comprar de você ou teve uma redução muito grande. E aí o dinheiro que você está recebendo esse mês não está sendo suficiente para honrar todos os pagamentos. E aí, como que o empresário, o empreendedor, vai recorrer a quê para honrar esses pagamentos? A primeira opção sempre vai ser ele recorrer à reserva de emergência, porque é o dinheiro mais barato que ele tem, porque é o dinheiro próprio dele que está numa aplicação financeira de liquidez imediata. Então, a importância da reserva de emergência, ela é para te socorrer nesses momentos difíceis, nesses momentos de crise. Um outro exemplo de crise ou de emergência que acaba acontecendo na empresa ou nos negócios, tirando o coronavírus, que é uma coisa do planeta, um problema do planeta, não um problema específico, isolado de um determinado segmento ou de um determinado país, é quando se tem enchentes e enche a sua fábrica, enche a sua loja e destrói as suas mercadorias. Então, quando acontecem esses tipos de desastres também, você tem a sua reserva de emergência para te socorrer num caso desse. Quando acontece também um sinistro, um roubo, do caminhão, um roubo do carro, da empresa, da loja que você tem. E aí, da onde que tem esse dinheiro para te ajudar a levantar? Ele vem também da sua reserva de emergência. Então, a reserva de emergência, ela tem por objetivo te socorrer numa hora de emergência. E, como vimos aqui, tem vários tipos de emergência que podem acontecer que vão te obrigar a usar esse dinheiro. A vantagem de você ter uma reserva de emergência, porque ele é um dinheiro barato, porque ele é seu. Ele não é um dinheiro do banco, não é um dinheiro que você vai precisar ir numa financiadora para você pegar esse dinheiro. Porque o dinheiro de um banco, de uma financiadora, de uma financeira, de um outro segmento financeiro que tem a capacidade de te emprestar esse dinheiro, são dinheiros muito caros. Então, quanto menos você precisar desse tipo de dinheiro, melhor é para você. A outra pergunta que se faz é, Cris, quanto tempo se demora para se formar uma reserva de emergência? E a outra pergunta é, quanto que é o valor ideal para se ter de uma reserva de emergência? Antes de eu responder o quanto tempo para se formar uma reserva de emergência, a gente precisa pensar quanto de valor eu preciso ter uma reserva de emergência. O que os especialistas falam, costumam dizer, e eu concordo também, estou trazendo e compartilhando isso aqui com vocês. Se você é empresário, autônomo, profissional liberal, o ideal é que você tenha de 6 meses a 12 meses de reserva de emergência referente aos seus custos mensais.
Cris, mas como assim? Como que ficou meio confuso. Então, vamos pensar, vamos exemplificar aqui. Quanto que é o seu custo mensal? O seu custo mensal são todos os gastos que você tem durante o seu mês, então do dia 1 ao dia 30, do dia 1 até o dia 31, quanto que sai do seu bolso para pagar todos os seus gastos, todos os seus custos e todas as suas despesas. Então, aí entra custo de mercadoria, de reposição de mercadoria, reposição, né, do seu estoque, a parte de aluguel, água, luz, telefone, a parte com internet, com marketing, com frete, e se você tiver funcionário, as suas despesas como funcionário, com o seu salário. Então, você totaliza lá e fala assim, olha, os meus gastos mensais são de 5 mil reais, os meus gastos mensais são de 10 mil reais, os meus gastos mensais são de 20 mil reais. Ao você chegar nesse valor, ele pode ser uma média? Pode ser uma média, mas tem que ser muito próximo de uma realidade, tá bom? E aí você vai pegar esse custo mensal e vai multiplicar por 6 vezes, que seria a sua reserva de 6 meses, ou por 12 vezes, que seria você fazer uma reserva de emergência para 12 meses. Então, isso significa que, se numa crise como essa que a gente está passando pelo coronavírus, se você tiver 0 de faturamento, você teria uma reserva para conseguir manter a sua empresa por 6 meses, ou uma reserva para manter sua empresa 100% em 12 meses. Esse é o raciocínio. Agora que você achou qual que é o montante ideal para você, para sua realidade, para o seu negócio, para a sua empresa, de ter a reserva de emergência, vem a segunda pergunta. Em quanto tempo eu consigo formar essa minha reserva de emergência? Normalmente, não é um prazo muito rápido, muito curto, você fazer a sua reserva de emergência. Por quê? Porque você precisa calcular, é um cálculo, então você vai apurar o seu resultado, ver quanto que você teve de lucro e, com base no seu lucro, você vai falar quanto de dinheiro você vai separar para formar a sua reserva de emergência. Então, vamos supor que os seus custos mensais para a formação de reserva é de 10 mil reais. Vou fazer um cálculo redondo aqui e você quer fazer uma reserva para 6 meses. Então, 10 mil reais vezes 6 meses são 60 mil reais. Quanto tempo você consegue, ao apurar mensalmente o seu lucro, quanto que do seu lucro você consegue separar de dinheirinho para ir para a sua reserva de emergência? Então, se você consegue separar todo mês R$1.000, então 60 mil reais, que é o ideal para você ter uma reserva de emergência, dividido por R$1.000, então você vai precisar de 60 meses para formar a sua reserva de emergência. Vamos supor que os seus custos mensais são de 5 mil reais. 5 mil reais vezes 6 meses dá 30 mil reais. Desses 30 mil reais, se você olhar lá para o seu lucro e você conseguir separar 500 reais, quanto dos 30 mil reais dividido por 500 reais vai dar de meses para você conseguir totalizar os 30 mil reais? Os mesmos 60 meses. Então, você vê que não é rápido a formação de reserva, porém, é muito importante você fazer essa reserva de emergência. E essa reserva de emergência, agora, a gente vivendo essa crise, você começa a perceber o quão ela é importante começar o mais cedo possível, porque a gente nunca sabe quando uma crise mundial, uma crise local,
uma crise política pode acontecer para afetar o desempenho das vendas ou da prestação de serviço do nosso negócio. Então, essa é uma das... falando em planejamento financeiro, em gestão financeira, a formação da reserva de emergência é um dos principais itens para a gente pensar e colocar em prática. E era isso que eu queria compartilhar com vocês. A segunda dica para a gente é que essa crise do coronavírus nos trouxe essa oportunidade da gente buscar esse conhecimento, aprender e colocar em prática o mais rápido possível. Um beijo, obrigada e até a próxima aula.